pensa que é. Então, começo com a professora Esther Selbando. Essa oração, depois eu faço o encerramento. Bom dia. Obrigada por estarem aqui. Obrigada ao Roger, a Cíntia e ao Alberto por terem preparado esse acontecimento, que a gente pudesse encontrar aqui, inclusive se encontrar com a turma de 2004. Vários de nós somos da turma de 2004. E eu quero agradecer também, porque como esse platô é impossível, eu quero agradecer a todo esse povo que veio comigo lá de Toledo para enfrentar o impossível. E se ontem esse lugar aqui foi esvaziado, hoje nós vamos povoar ele muito para enfrentar o impossível. Eu quero retomar uma parte do platô de ontem, à tarde, que a Angélica até leu uma parte dele, mas eu acho que ele tem muito a ver também com um elemento ético para nós, que somos professores e que estudamos Deleuze e Guattari, e necessariamente temos que ter uma outra relação, tanto com os saberes quanto com aqueles que vivem conosco. Na edição velha, está na página 47, e na nova está na 61. E é justamente quando eles falam da matilha. O chefe de matilha, ou de bando, arrisca a cada vez. Ele deve colocar tudo em jogo a cada vez. Enquanto que o chefe de grupo, ou de massa, consolida e capitaliza aquisições. A matilha, mesmo em seus lugares, constitui-se numa linha de fuga ou de desterritorialização, que faz parte dela mesma. Linha a que ela dá um elevado valor positivo, ao passo que as massas só integram tais linhas para segmentarizá-las, bloqueá-las, afetá-las com um signo negativo. Canetti observa que na matilha, cada um permanece só, estando, no entanto, com os outros, por exemplo, os lobos caçadores. Cada um efetua sua própria ação ao mesmo tempo em que participa do bando. Nas constelações cambiantes da matilha, o indivíduo se manterá sempre em sua periferia. Ele estará dentro e logo depois na borda e logo após dentro. Quando a matilha se põe em círculo ao redor de seu fogo, cada um poderá ter vizinhos, à direita e à esquerda, mas as costas estão livres, as costas estão expostas à natureza selvagem. Reconhece-se a posição esquizo, estar na periferia, manter-se ligado por uma mão ou um pé. E eu quero agradecer por vocês dois terem aceitado ficar aqui conosco e entrar junto. Porque a nossa questão do nosso platô é quem a Terra pensa que é. E quando a gente estudava, preparava, lá em Toledo, nós começamos a pensar que esse é um platô que apresenta a cosmologia do Deleuze e do Guattari. E aí depois a gente começou a pensar que talvez dá para chamar de uma caosmologia, mas nós não temos certeza disso, e nós não temos certeza de nada do que nós vamos apresentar aqui. Mas considere que foi feito um esforço de estudo, como todos os outros fizeram também e apresentaram ontem. Pragmática dramatização da Terra. Em entrevista ao escritor Christian de Camp, Deleuze declara que cada um dos platôs, componentes da obra Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, traça um mapa de circunstâncias. Por essa razão, junto ao seu título, há uma data, que segundo ele é fictícia, e uma ilustração. Para traçar as circunstâncias, diz Deleuze, cabe questionar em que casos, onde, quando, como. Exatamente as questões que, ao lado de mais algumas como quem, quando, de que ponto de vista, em 1967, no comunicado à Sociedade Francesa de Filosofia, Deleuze descreve um método que ele considera o mais adequado para a filosofia, o método de dramatização. Com tal método, se torna possível
ocupar-se daquilo que é anterior ao logos, à organização, à representação, ao constituído, aos extensos constituídos, a qualidades que preenchem esses extensos, a determinações, ao sujeito formado como indivíduo. Em suas palavras, a dramatização são dinamismos, determinações espaço-temporais dinâmicas, pré-qualitativas e pré-extensivas, que têm lugar em sistemas intensivos, onde se repartem diferenças em profundidade, que têm por pacientes sujeitos esboços, que têm por função atualizar ideias. E assim, dizemos nós, expressar algo do acontecimento que sobrevoa o estado de coisas. Traçar um mapa de circunstâncias a partir do método de dramatização implica deixar para trás o movimento abstrato impulsionado pela clássica questão que é, a qual supõe haver uma essência atrás das aparências ou algo último, e voltar-se para um movimento real que percorre uma multiplicidade, a fim de descobrir sempre outras máscaras atrás de uma máscara, deslocamentos atrás de todo local, outros casos encaixados num caso. O resultado filosófico desse traçado cartográfico de circunstâncias é dar aos conceitos um alcance genético, constituir uma espécie de diferenciação interna a eles, e assim determinar as condições da experiência, da representação, das coisas em geral. Isto na medida em que se pergunta primeiro, qual é o traço característico ou distintivo da coisa a qual o pensamento toma como algo problemático? Tal traço está sob a organização e sob a especificação dessa coisa. É constituído de agitações de espaço, buracos de tempo, puras sínteses de velocidades, de direções ou de ritmos. Dito de outro modo, sob tudo que há no nível das formas e extensões qualificadas da representação, operam dinamismos, necessariamente subrepresentativos, intensidades puras, variáveis, nada estáveis. Se a esse âmbito do real que a filosofia deve voltar-se, pois é onde estão as mais interessantes aventuras do pensamento, como intensa irregularidade, importa que este, o pensamento, pense o que o forma, ao mesmo tempo em que ele próprio se forma com aquilo que pensa. Como diz Foucault no Teatro Filosófico, quando comenta a diferença, repetição e lógica do sentido. Mil Platôs é mais uma peça que compõe o instigante e perturbador trabalho dramatúrgico filosófico deleuziano, e esse inventado com Guattari, que a gente tem a mania de esquecer, né? Mesmo falando Mil Platôs. Na qual figuras que compõem as ciências da natureza e outras que constituem as ciências humanas se apresentam ao lado de filósofos, artistas e literatos. Nele, rostos que não conhecemos, máscaras que jamais vimos, também são postos a pular e dançar diante de nós, entre nós. Seus habitantes são personagens que criam agenciamentos feitos de conexões, de multiplicidades, que compõem matérias formadas e formas ordenadas, as quais determinam relações organizadas, tais como disciplinas, saberes, línguas, instituições, estados, etc. Organizações e formas que nessa obra são chamados estratos. Então, estrato é a palavra que mais nós vamos dizer hoje para tratar desse platô, que também pode ser considerado o platô dos estratos. Pode-se dizer que Mil Platôs é uma pragmática da Terra. E aí aqui terra com letra maiúscula. Às vezes nós vamos ter que fazer essa diferenciação nesse estudo que nós vamos mostrar. Uma pragmática porque se ocupa de recorrer a circunstâncias externas e internas de como se deu a constituição dos estratos na Terra, bem como suas rupturas e linhas de variação. Trata dos acontecimentos, dos pressupostos implícitos e explícitos. Define as condições e os usos dos agenciamentos específicos. Faz o estudo dos perigos inerentes aos agenciamentos. Advertências de perigo e recomendações de prudência povoam o livro. Essa pragmática estende pontes entre as disciplinas, até então compartimentadas, e traz para o interior do projeto construtivista de Deleuze e Guattari dinamismos físicos, biológicos, químicos,
ao lado dos literários, filosóficos, psicológicos, antropológicos. Dissolve homogeneidades e desfaz hegemonias. Promove uma relação de horizontalidade entre os saberes. Recusa a ideia de um invariante que poderia se abster das transformações. Não aspira universalidade, nem um fundamento último. Para a produção dessa pragmática, não cabe interpretar, mas experimentar, a fim de produzir fatos inéditos e assim renovar completamente os fatos de que trata a filosofia e que tramam a nossa existência. Nessa renovação da filosofia, o homem não tem privilégio algum. Embora Deleuze e Guattari também se ocupem dele, dos estratos que o constituem e que são constituídos por ele, porque lhes interessa o real em sua complexidade. Daí ser uma pragmática da terra, o nome coletivo de multiplicidades de multiplicidades, que está em incessante mutação e transformação. Mas não se trata da terra visível, habitável, com sua geografia, seu ecossistema, seu campo magnético. Antes, na pragmática da terra, que Deleuze e Guattari produzem, importa a ação de forças que ligam e organizam as multiplicidades que a compõem. Ou seja, Mill-Plateau se interessa, de um lado, pelas multiplicidades ainda não ligadas, não organizadas, pela matéria não formada, por seus dinamismos, pelas determinações espaço-temporais dinâmicas, justamente do drama, que é anterior ao logos e o subjaz. Por outro lado, importam os agenciamentos e suas transformações incessantes, seus devires e mutações, que acabam por produzir estratificações, endurecimentos e segmentarizações das multiplicidades, as quais, cedo ou tarde, se desestratificarão e entrarão em novas composições. Então, isso é muito insistente, assim. Eles vão mostrando que, logicamente, o logos, né, para a gente poder dizer, parece que uma coisa acontece em cada momento, em cada fase da Terra, né, como a gente estuda em ciências e em biologia. Mas eles vão insistir que tudo é ao mesmo tempo, conforme se estratifica, se desestratifica. E, em boa medida, aqui, quando lá no antiédipo tinha a ideia da desterritorialização, aqui é um momento de pensar desestratificação. E quando é territorialização, estratificação. Tem essa mudança que dá para a gente fazer relações. Bom dia. Eu sou a Adriana, eu fui orientanda de mestrado da Esther, defendi a minha dissertação em maio e continuei no bando, né? Eu vou tratar um pouquinho sobre essa experiência que nós tivemos de escrever um texto em bando, né? Que foi uma experiência bastante forte para nós. E depois um pouquinho sobre o título do Platô, que foi por onde nós começamos a nossa escrita. Assim, nós iniciamos pensando, né, um sentido pro que o título diz, que já é muita coisa, né? Tessitura cigana. Nenhum de nós se atreveu a escrever sozinho sobre esse livro produzido a dois, por uma dupla que já era muita gente, feito de matérias diferentemente formadas, que se ocupa da lógica das multiplicidades, mas com o desejo de cada um nele adentrar, por algum lado, juntamos nossas coragens e prudências, e não sem hesitação, no limite de nossa ignorância, com todos os desafios impostos pela própria obra, assim como pela complexidade do tema, nos pusemos a experimentar uma escrita que pressupôs uma confidência ou uma confiança que só amigos são capazes de produzir. Este texto, que ora se apresenta, é, pois, uma escritura tecida rizomorficamente, não para imitar Deleuze e Guattari, nem para repetir um dos clichês advindos dessa filosofia, mas por necessidade mesmo. Sentimos que, de outro modo, não seríamos capazes de fazê-lo. Sem pedir licença, cada um entrou em meio às linhas do outro. Às vezes as burrou para reescrevê-las ou acrescer algo nelas. Outras passou longe, para criar novas, distantes daquelas. Por algum momento,
para, então, no outro, a ela se ligar. Tessitura cigana, portanto. Por necessidade, também, esse modo de tessitura do texto se constituiu a partir do encorajamento que os autores de Mil Platôs fazem. Tentem perceber as coisas pelo meio e verão que tudo muda. Tentá-lo nos encorajou a ler levantando a cabeça e a produzir um texto no texto. Como aquele escrileitor desejado por furor, que queria que os textos não fechassem lábios, olhos, ouvidos, mãos, corações, poros, cérebros de quem os lê, de modo que os leitores parassem de recolher, lembrando e esquecendo, mas que, ao contrário, fossem forçados a levantar a cabeça e também da cadeira de espectador-consumidor, para se tornarem predadores vigorosos e produtores ativos que desfazem os tecidos dos textos lidos, tecem-lhes novos sentidos e, assim, transfiguram suas experiências da vida e do mundo. Enfim, a experimentação textual que segue tem mesmo o sentido de uma necessidade nossa de desfazer o tecido do terceiro platô, transcriá-lo para tecer sentidos que passam a ser também nossos. Dentre todos os sentidos, importa, especialmente, como o título de nosso texto indica, mostrar que na pragmática da Terra, especificamente efetivada neste platô, o que os autores produzem é uma cosmologia, na medida em que se ocupam da constituição do mundo e que explicam a sua lógica de forma rizomática, fugindo do modelo arbóreo das hierarquias e, deste modo, contribuindo para diferentes conexões dos campos, criando abertura máxima para os fluxos sobre um plano de consistência. Parece-nos que eles fazem um esforço para responder às 4 questões básicas que orientam a cosmologia, a saber, de onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos? Isto, ao mesmo tempo em que põe em questão nossa paradoxal condição humana e mostram muitas das ilusões do extrato humano, sem, contudo, deixarem de afirmar, como Shor o faz, que somos o espírito inquieto do cosmos, em pânico com nossa fragilidade e com a grandiosidade do nosso desejo por ampliar a realidade, o que faz com que nenhum eu perdure constantemente aos desafios do espírito filosófico. Isso veremos acontecer com um dos personagens do Platô, uma espécie de desfazimento daquele que expõe uma cosmologia e descreve a uma impaciente plateia como o mundo funciona. Não por acaso, o terceiro Platô é finalizado com uma extensa citação de Lovecraft, criador de um cosmo indiferente e não hostil às pretensões narcisísticas da humanidade, a qual não passa de um evento fugaz, despreparado para lidar com a crueldade característica da realidade. Nas palavras do autor, no início de seu conto, o chamado Tulu, a coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a negros mares de infinito, e não está escrito pela providência que devemos viajar longe. As ciências, cada uma progredindo em sua própria direção, tem até agora nos causado pouco dano. Mas um dia, a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão terríveis da realidade e de nossa apavorante situação nela, que provavelmente ficaremos loucos por causa dessa relação ou fugiremos dessa luz mortal rumo à paz e à segurança de uma nova idade das trevas. Talvez tenha sido a capacidade da personagem narrativa do Platô de juntar o conhecimento dissociado que a fez desterritorializar-se de sua humanidade e partir para o mundo misterioso, seu jardim venenoso. É a essa junção de conhecimento que nós nos ateremos para, então, tentar, ao nosso modo,
traduzir uma resposta à questão que a dupla francesa, desde o título do Platô, coloca: quem a Terra pensa que é? O acontecimento. A escolha da data, 10 mil anos antes de Cristo, que compõe o título do capítulo 3 de Mil Platôs, 10 mil anos antes de Cristo, a genealogia da moral, quem a Terra pensa que é, nos parece estar ligada a duas das maiores intervenções do humano na Terra. Tal período é marcado pelas atividades humanas desencadeadoras de um novo deslocamento de forças que deixarão profundas marcas na Terra e em todo o espaço habitado e em seus habitantes, a saber, a agricultura e a criação de animais. Há mais de 12 mil anos, o homem mexe na Terra e a altera a terra, faz seu loteamento, escolhe quais grãos plantar. Também determina as linhagens de animais a serem criadas. Eis o acontecimento escolhido para Deleuze e Guattari marcarem o terceiro Platô. Desde 10 mil anos antes de Cristo, a disposição dos homens passa a se dar de acordo com uma nova composição do território, não mais em um espaço liso, como é a relação nômade com a terra, mas sim a partir de uma organização estriada do espaço. Esse novo procedimento, que a história chama de Revolução Neolítica, produz a territorialização da terra, visto que ela deixa de ser um agente ativo e passa a ser tomada como um objeto. Deleuze e Guattari tratam a terra, no Anti-Édipo, como o motor imóvel da máquina territorial primitiva. O corpo pleno da deusa terra reúne sobre si as espécies cultiváveis, os instrumentos aratórios e os órgãos humanos. Já nos Platôs, ao diferenciar rizoma e árvore, os autores apontam para o predomínio da árvore na realidade ocidental e de todo o seu pensamento, usando a agricultura e a criação de animais como formas de organização e estriamento da terra. Segundo Deleuze e Guattari, o Ocidente tem uma relação privilegiada com a floresta e com o desmatamento. Os campos conquistados no lugar da floresta são povoados de plantas de grãos, objeto da cultura de linhagens, incidindo sobre a espécie de tipo arborescente. A criação, por sua vez, desenvolvida em regime de alqueire, seleciona as linhagens que formam a arborescência animal. De todo modo, a abordagem dos autores, anunciada no primeiro Platô e desenvolvida em vários outros, parece ser a investigação do que antecede a essa data, ou talvez daquilo que possibilitou chegarmos ao ponto de tomar a Terra como um mero objeto, visto que a territorialização da mesma se dá justamente com um processo semiológico que determina a produção a partir da conexão signo-ferramenta-trabalho. Cabe a nós, como bem nos agrada, e cientes das dificuldades que a obra impõe, mergulharmos nas profundezas da Terra, a fim de lá encontrarmos as multiplicidades que possibilitaram toda a organização posterior. Assim, o problema da estratificação e os elementos que a compõem serão as referências que nos acompanharão por este trajeto. Questão: não se trata, no entanto, de pensarmos uma geologia da moral na lógica de bem e mal, uma moral arborescente de códigos fixados, como uma leitura desatenta do título poderia sugerir. Contrariamente, essa geologia difere de uma genealogia. Trata-se de fazer rizoma, de embaralhar o modelo arborescente do pensamento, de buscar o molecular e fazer alianças para fugir do decalque e da reprodução. O pensamento geológico opera por mapa, é aberto, conectável e modificável a todo tempo. Ao fazerem uma geologia da moral e perguntarem quem a Terra pensa que é, Deleuze e Guattari, de um lado, estão além de bem e mal, no sentido nietzschiano da expressão, e por outro, do ponto de vista dos valores superiores à vida e à Terra,
criados pelo homem por meio da ilusão que o constitui, a linguagem, a quem é de bem e mal. Isso porque, como nos ensinam os geólogos, mas também Gonzalo Aguirre, não há nada bom ou mal em geologia. Apenas há o que há. Forças se compondo com outras forças e criando formas, multiplicidades produzindo agenciamentos. Sendo assim, do ponto de vista geológico, a ninguém cabe atirar a primeira pedra, nem no homem que mexeu com a terra e tantas ilusões criou, nem na terra que se estratifica e desestratifica, inocente e incessantemente, ao compor e decompor as forças caósmicas, às vezes causando dons e outras danos, mas nunca bem e mal. Bom dia. Bom, esse platô começa com a ilustração, esse belo close de Deus, que, segundo Deleuze e Guattari, Deus é um grande crustáceo com antenas. Então, frente a tal afirmação, questionamos: o que pode haver de tão divino em uma lagosta? Segundo Gudmundsdóttir, a lagosta é uma criação à beira do abismo, onde a costa termina e a profundidade começa. A água permeia a lagosta completamente por meio de sua casca. A lagosta abandona sua casca muitas vezes ao longo de sua vida, e portanto nunca pode ser marcada ou organizada. Visto seu caráter múltiplo e variável, a lagosta é um símbolo de caosmos criativo. O caosmo não é um cosmo unificado, divinamente ordenado, em contraste com um caos engenhoso, mas sim de muitos padrões e ordens que surgem desse abismo de criatividade, uma pluralidade de cosmos e caos. Mas como esse tal Deus funciona? Para Deleuze e Guattari, visto as garras em pinça de lagosta, sua operação é uma dupla articulação, a qual, de acordo com Lapujade, é a operação divina por excelência. Em termos não teológicos, a criatividade expressa-se por meio de um double bind, uma dupla ligação, uma dupla pinça. Todo fenômeno terrestre é articulado duplamente, logo o resultado de uma dupla articulação. Portanto, cada estratificação é também dupla, como mostraremos. Todavia, as articulações não são fixas, são extremamente variáveis. O processo se dá da seguinte forma: todo estrato contém conteúdo e expressão. Contém conteúdo e expressão. Há uma distinção real constitutiva da dupla articulação, uma pressuposição recíproca entre conteúdo e expressão. O que varia de um extrato a outro é a natureza dessa distinção real e a natureza e a respectiva posição dos termos distinguidos. A primeira articulação se refere ao conteúdo e a segunda à expressão. O nível do conteúdo é como o processo de formação, onde certas moléculas são escolhidas, selecionadas dos fluxos e conectadas, ordenadas estatisticamente. No nível da expressão, há um produto já estável, agregados molares que colheram essas moléculas e as transformaram em algo concreto. Todo extrato tem uma dupla articulação e todo conteúdo e expressão são feitos de formas e substâncias. Então, segundo Deleuze e Guattari, a primeira articulação escolheria ou colheria nos fluxos partículas instáveis, unidades moleculares ou quase moleculares metaestáveis, substâncias, as quais imporiam uma ordem estatística de ligações e sucessões, formas. A segunda articulação instauraria estruturas estáveis, compactas e funcionais, formas, e constituiria os compostos molares onde essas estruturas se atualizam ao mesmo tempo, substâncias. Então, cada conteúdo, cada expressão também é constituído de forma, substância e forma. Os exemplos são inúmeros, uma vez que todos os fenômenos existentes são duplamente articulados e independentes de seus estratos. Deleuze e Guattari, assim como nós pretendemos, jamais abandonaram a diferença, uma vez que há tão somente variedade de multiplicidade, isto é, diferença. O processo de dupla articulação trata apenas de distinguir os tipos de multiplicidade, como foi dito ontem. A cada articulação correspondia um tipo de segmentaridade ou de multiplicidade. Um maleável, sobretudo molecular e apenas ordenado, outro mais duro, molar e organizado. A primeira articulação ordena multiplicidades moleculares. A segunda articulação organiza essas multiplicidades. O processo de dupla articulação é, portanto, primeiro ordenar, segundo organizar. Então, ela, a dupla articulação,
mostra como se passa de uma ordem relativa, por seleção de matéria formada, a uma organização estável, por estruturação de forma material. Embora não haja regra fixa, pode-se dizer, grosso modo, que, se a primeira articulação produz uma ordem por seleção de moléculas, caráter gregário, a segunda produz uma ordem por eleição. No primeiro caso, fica-se no nível das massas, das populações e dos conjuntos estatísticos, enquanto formam uma ordem por sua própria massa. No segundo caso,